O filme interativo como conceito já existe há algum tempo, aparecendo pela primeira vez na década de 1990, quando o armazenamento teve um aumento maciço de 600 vezes graças à chegada do CD-ROM. Na época o sentimento era um pouco estranho, pois os videogames eram vistos mais como brinquedos, e não como espetáculos narrativos cinematográficos que são hoje. E assim a ideia de fazê-los parecer e sentir como filmes levou à integração de Full Motion Video, FMV, de atores e cenas com muito pouco em termos de escolha e consequência. Com seu cenário de acampamento de verão e caçadores de homing, The Quarry tem uma configuração perfeita para um filme de terror clássico do tipo slasher, e o jogo realmente se inclina para isso. Há muito terror de cidade pequena à medida que os conselheiros se movem pelo acampamento, escondendo-se de pessoas e seres que eles mal entendem enquanto descobrem segredo após segredo em torno do acampamento e das pessoas que vivem, ou costumavam viver, em torno dele. E quando o sangue começa a derramar, ninguém pode culpar as crianças por reagirem mal à medida que a situação fica cada vez mais sombria. A tecnologia visual em 2022, gráficos se você preferir, viu a chegada de captura de movimento de ponta, desempenho vocal e facial e elementos narrativos dramáticos e dirigidos ao espetáculo. Tudo isso se tornou parte dos jogos que jogamos, desde a ação em terceira pessoa de God of War, até jogos de tiro em primeira pessoa imersivos como Metro Exodus. Então você pode pensar que o conceito de filme como jogo é limitado, pelo menos em termos de interação real. Desde as primeiras experiências baseadas em FMV nos anos 90, vimos um fluxo constante do que você chamaria de filmes interativos, com o desenvolvedor Supermassive Games sendo um pouco na vanguarda. Sinceramente, muitos dos detalhes que achei mais impressionantes na narrativa de The Quarry só são revelados na metade do enredo, mas pelo menos posso dizer que as reviravoltas são bem gerenciadas, surpreendendo em uma primeira jogada, e fortemente pronunciada por tudo, desde os colecionáveis até a trilha sonora. Quando algo pode ser os três ao mesmo tempo, acho isso realmente especial. Ainda assim, há um detalhe que posso elogiar sobre o final de The Quarry sem medo de estragar a experiência. Na verdade, faça isso 2. The Quarry, um novo título de terror cinematográfico da desenvolvedora Supermassive Games e da editora 2K Games, segue essas crianças enquanto elas tentam sobreviver à noite. Já, alguns podem ver alguns grandes, até preocupantes, paralelos com a última grande experiência de terror da Supermassive, Until Dawn. Ambos os jogos apresentam o objetivo de sobreviver até a manhã seguinte, criaturas grandes e imponentes e até uma variedade de enredos semelhantes no início. No entanto, a pedreira deixa muito claro que é uma fera completamente diferente, usando grampos dos títulos de terror da Supermassive de maneiras totalmente novas. Várias vezes ao longo da minha experiência, me peguei pensando que um determinado elemento era apenas uma versão mais fraca de algo em Until Dawn usado para manter o jogo na marca. No entanto, em cada um desses casos, The Quarry, sem dúvida, provou que eu estava errado no mais alto grau. Se como eu, você jogou até o amanhecer várias vezes, ou de alguma forma acha que os títulos da Supermassive ficaram obsoletos, confie em mim, The Quarry vai surpreendê-lo. Ao falar sobre horror no sentido puramente cinematográfico, terror bruto e violência, ou sangue podem ser o que mais te atinge. Os verdadeiros grandes apresentam personagens com os quais você se importa, vilões ou monstros que você teme, e um resultado que ressoa além de quem sobrevive versus quem não sobrevive. Em The Quarry, você assume o controle direto sobre 9 conselheiros de acampamento, e com escolhas binárias regulares, você molda sua personalidade por meio de diálogo e ação. Quando a tensão aumenta, as reações assumem a forma de Quick Time Events, QTS, escolhendo um caminho literal, prendendo a respiração como uma mecânica de jogo e decidindo se você vai ou não atirar, ou fazer algo que potencialmente leva uma vida. O acampamento de verão na pedreira de Hackett está terminando e a noite está caindo, mas um pequeno grupo de conselheiros decide capitalizar em sua van quebrando, e ter uma última noite de diversão de verão. Mas com caçadores, animais selvagens e coisas que aparecem à espreita à noite, pode não ser tão divertido quanto eles esperavam. Não importa quais cartas sejam escolhidas ou quais futuros sejam escolhidos. The Quarry oferece uma quantidade incrível de diversão ao ver quantas maneiras diferentes a mesma noite pode se desenrolar, mais do que nunca. Mas mesmo se alguém quisesse experimentar este jogo apenas uma vez, eles ainda teriam um tempo incrível com os personagens cativantes do título, enredo forte e visuais de cair o queixo. Apenas tenha cuidado como você joga, entendeu? Você não vai acreditar no que vai se tornar.
Com tantos finais em potencial, se Dequarry clicar com você, como obviamente aconteceu aqui. A ideia de repetir a história para ver diferentes desfechos e cenas é muito bem-vinda. E o Supermassive foi além em termos de como você pode experimentar a história completamente. Embora o jogo online tenha sido adiado para o lançamento, o cooperativo de sofá permite que várias pessoas passem pelo controle, enquanto assumem o papel de personagens específicos. Isso é incrível por muitas razões, mas talvez a melhor parte seja que você sente que faz parte de uma experiência de terror interativa compartilhada. Há também um modo de filme onde você pode ajustar características de personagens e outras configurações para simplesmente assistir a história se desenrolar como uma temporada de um bom show. Há um outro colecionável, cartas de tarô, uma para cada um dos arcanos maiores tradicionais, que são, curiosamente, encontrados especificamente pelo jogador, não os personagens. Tudo que o jogador precisa fazer é passar por uma área e observar a câmera mudar para uma visão diferente com um close em um cartão e pressionar um botão. As cartas oferecem leituras especiais como suas descrições, mas seu valor real vem entre os capítulos, onde uma velha se oferece para mostrar ao jogador uma visão do futuro relacionada às cartas que encontraram. No entanto, à medida que o jogo continua e mais cartas aparecem em cada capítulo, é revelado que a mulher só pode mostrar ao jogador a visão de uma carta. Isso adiciona um elemento totalmente novo ao Dequarry, onde o jogador deve determinar que tipos de visões podem obter de um determinado conjunto de cartas e escolher a que mais deseja saber. Dequarry cumpre sua premissa interativa de filme de terror. Os personagens são todos maravilhosamente realizados. A violência, o terror e os sustos estão todos aqui. Escolhas significativas, múltiplos finais, cenários memoriais acompanham performances estelares, excelente cinematografia e visuais de ponta. Uma experiência de acampamento de verão que você não esquecerá tão cedo.